Hoje não é uma noite para respostas rápidas, não é uma noite para frases prontas, e não é uma noite para tentar parecer forte quando o coração sabe que já não está. A Sexta-feira Santa toca exatamente aquele lugar da alma onde a dor aperta de verdade. Ela nos leva para o ponto em que o peito pesa, o silêncio incomoda e a pessoa já não tem forças para sustentar a própria aparência. Talvez seja assim que você tenha chegado até aqui, cansado, ferido, em silêncio, tentando continuar por fora, enquanto por dentro alguma coisa já está pedindo socorro há muito tempo. Existem dias em que a dor não vem sozinha. Ela vem acompanhada de perguntas. Você ora, mas não percebe resposta. Você tenta permanecer firme, mas sente como se estivesse atravessando uma noite longa demais, pesada demais, sem sinal claro de alívio. E talvez uma das experiências mais duras da fé seja justamente essa: continuar buscando o Senhor quando a alma não consegue sentir consolo imediato. Porque há dias em que o problema não é só o sofrimento, é o silêncio. É a impressão de que justamente no momento em que você mais precisava de uma resposta, o céu ficou quieto demais. Muita gente consegue suportar a luta enquanto ainda percebe algum movimento. Enquanto enxerga uma direção ficando mais clara, uma porta se abrindo, uma mudança começando. O peso maior vem quando nada parece mudar, quando a oração sobe e volta em silêncio. Quando as horas passam e o coração continua sem saber como atravessar o que sente. É nesse ponto que a dor toca um lugar ainda mais profundo, porque a alma começa a se perguntar: Deus ainda está ouvindo? Deus ainda está vendo? Minhas lágrimas chegaram até o céu? Essa fase vai durar além do que eu consigo suportar, e quando o coração entra nesse lugar, ele já não sofre apenas pelo que aconteceu. Sofre também pela sensação de distância. Talvez você conheça bem esse trecho da caminhada. Talvez já tenha vivido noites em que procurava um sinal simples, uma palavra, uma sensação de alívio, qualquer coisa que dissesse com clareza que Deus estava perto. Mas em vez disso, veio o silêncio. E o silêncio, quando encontra um coração ferido, pode se transformar em campo de batalha. Porque é ali que surgem os pensamentos mais pesados. Será que fui esquecido? Será que Deus ainda me vê? Será que minha dor passou despercebida? Será que o que eu sinto importa mesmo diante dele? Só que a Sexta-feira Santa nos ensina uma verdade muito profunda. O silêncio nem sempre é ausência. Às vezes, o céu parece distante não porque Deus se afastou, mas porque a dor ficou alta demais dentro de você. Às vezes, o coração já não consegue perceber com clareza, mas continua sendo sustentado pela presença que não o abandonou. E existe um detalhe ainda mais delicado nisso tudo. Há dores que nem conseguem se explicar direito. Você sente o peso com força, mas na hora de colocar para fora, faltam palavras, falta clareza, falta coragem. O coração sabe que está machucado, sabe que está cansado, sabe que alguma coisa está apertando por dentro, mas não encontra uma forma exata de dizer. E isso torna tudo ainda mais difícil. Porque, além de sofrer, a pessoa ainda carrega a angústia de não conseguir traduzir o que está vivendo. Tenta orar, mas se perde. Tenta falar, mas reduz demais. Tenta organizar o que sente, mas tudo parece embolado por dentro. Talvez exista em você uma dor que já passou do ponto das explicações simples. Não é só tristeza, não é só medo, não é só cansaço. É uma mistura de perdas, memórias, perguntas, decepções, inseguranças e desgaste acumulado. Mas aqui existe uma verdade muito consoladora. Deus não depende da organização das suas palavras para compreender o seu coração. Ele entende a dor que você ainda não conseguiu nomear. Entende o aperto que você não soube descrever. Entende o sofrimento que nem chegou a virar frase. Nos dias de dor profunda, o coração pode achar que só será acolhido se conseguir orar de forma clara, firme, bonita.
Mas não é assim. Deus também recebe a oração quebrada, recebe a frase interrompida, recebe o suspiro cansado, recebe o choro que não vira fala, recebe o silêncio de quem já não sabe mais por onde começar. E talvez uma das verdades mais importantes desta Sexta-feira Santa seja justamente esta. Você não precisa traduzir perfeitamente a sua dor para que Deus a leve a sério. O Senhor alcança o lugar onde a linguagem falha. Ele vê o que você sente quando nem você mesmo consegue organizar. E muitas vezes, essa dor que não cabe em palavras, também não cabe diante das pessoas. Ela se recolhe, ela se esconde, ela passa a existir longe dos olhos de todo mundo. Existem lágrimas que caem sem testemunha. Não aparecem em público, não interrompem a rotina, não recebem abraço na hora em que nascem. São lágrimas silenciosas, contidas, escondidas entre uma tarefa e outra, entre um compromisso e outro, entre momentos em que por fora a pessoa continua funcionando, mas por dentro já está desmoronando aos poucos. Talvez você já tenha vivido isso. Dias em que precisou se recompor rápido demais para continuar. Dias em que chorou no silêncio do quarto, no banho, antes de dormir, ao acordar, ou naquele tipo de choro que nem sempre chega aos olhos, mas aperta o peito com a mesma força. E uma das dores mais profundas da vida é exatamente essa: sofrer sem ser percebido, chorar sem que ninguém veja, carregar um peso tão íntimo que ninguém ao redor imagina a intensidade do que está acontecendo dentro de você. Mas aquilo que fica invisível para as pessoas nunca fica invisível para Deus. Essa é uma das verdades mais profundas da Sexta-feira Santa. Deus vê o sofrimento que ninguém viu. Ele vê a lágrima que caiu no silêncio. Vê a noite em que você tentou dormir com o coração apertado. Vê o momento em que você se calou para não preocupar ninguém. Vê a tristeza que você disfarçou. Vê a saudade que você carregou sozinho. Vê o medo que você não confessou. Vê o peso escondido atrás de um rosto aparentemente normal. O Senhor não precisa que a sua dor seja pública para levá-la a sério. O olhar de Deus alcança exatamente aquilo que o mundo deixou passar. Só que quando a dor permanece escondida por muito tempo, ela começa a ganhar outro peso. Já não é apenas tristeza, é acúmulo, é desgaste, é o cansaço de continuar carregando sem perceber mudança. Talvez o que mais esteja cansando você hoje não seja só a intensidade do sofrimento, mas a sensação de que nada anda. Você ora, mas ainda não vê resposta. Você chora, mas ainda não percebe alívio. Você tenta continuar, mas existe por dentro aquele aperto de quem já não sabe quanto tempo mais vai conseguir suportar do mesmo jeito. E é nessas horas que o tempo pesa de um jeito diferente. Uma noite parece não terminar. Um dia comum parece longo demais. Cada hora carrega uma pressão que quem está de fora nem sempre percebe. A Sexta-feira Santa toca justamente esse lugar. Ela nos coloca diante de um tempo em que a dor está presente e a resposta ainda não apareceu. Um tempo em que o amor de Deus continua real, mas o alívio ainda não chegou como o coração gostaria. E isso é importante porque mostra que existem estações espirituais em que a fidelidade não é celebrada com sensação de vitória imediata. Ela é vivida na permanência, no peso das horas, no esforço silencioso de continuar diante de Deus quando tudo parece suspenso. É exatamente aí que aparece uma forma de fé que quase ninguém vê. Porque existe uma fé que não se manifesta como euforia, nem como coragem visível, nem como palavras fortes o tempo todo. Ela aparece cansada, aparece ferida, aparece naquele coração que já chorou, já perdeu muitas forças, mas ainda assim não foi embora da presença de Deus. Talvez essa seja uma das formas mais profundas de fé que existem. Não a fé de quem está vendo tudo dar certo, mas a fé de quem continua permanecendo mesmo quando quase tudo por dentro parece machucado demais.
Muita gente pensa que fé verdadeira é sempre aquela que parece firme, animada, cheia de certeza. Mas a Sexta-feira Santa nos lembra de algo mais profundo. Às vezes, a fé não se parece com força exterior. Ela se parece com permanência, com uma alma cansada que ainda se volta para Deus, com alguém que já não entende o que está acontecendo, mas mesmo assim não rompe com o Senhor. Isso também é fé. E em muitos casos, é a fé mais madura de todas. Talvez você não consiga orar como antes. Talvez não consiga sentir como antes. Talvez sua fé hoje não pareça bonita aos seus próprios olhos. Mas, se você ainda está aqui, se ainda existe em você um clamor, ainda que fraco, ainda que ferido, isso já revela algo muito precioso diante de Deus. E há um ponto muito profundo nessa caminhada. Muitas vezes, o coração quer explicação, enquanto Deus oferece sustentação. Uma das partes mais difíceis da dor é não receber respostas claras. O coração sofre, pergunta, tenta entender por que aconteceu, por que está demorando, por que dessa forma, por que agora. Só que existem fases em que o céu não entrega explicações rápidas. Talvez exista em você uma pergunta que continua aberta. Talvez você tenha levado isso para a oração mais de uma vez, esperando o entendimento imediato. Mas em vez disso, o que veio foi algo mais silencioso. Não uma explicação completa, não um desfecho visível, apenas a força suficiente para continuar mais um pouco. Apenas o sustento necessário para atravessar o dia. Isso não significa distância, significa apenas que há momentos em que o amor de Deus não se manifesta como esclarecimento, mas como presença fiel. Às vezes, a alma quer entender tudo antes de continuar, mas Deus conduz de outro modo. Ele não esclarece cada detalhe de imediato, não responde cada pergunta no tempo da ansiedade, mas continua sustentando, continua segurando a alma em silêncio. Continua impedindo que o sofrimento destrua completamente aquilo que ainda permanece vivo dentro de você. E talvez isso já esteja acontecendo agora. Talvez você ainda não tenha a resposta que queria, mas recebeu o fôlego para seguir. Talvez ainda não compreenda o porquê de tanta coisa, mas foi sustentado de um jeito que nem consegue explicar. E quando a dor pesa de verdade, a cruz começa a falar com o coração de forma mais profunda. Porque a cruz não combina com aparência. A cruz não combina com força artificial. A cruz nos lembra que existem momentos em que a dor pesa de verdade e em que a alma não precisa fingir que está melhor do que realmente está. Talvez exista em você um cansaço que já não é só físico, nem só emocional, nem só espiritual, mas tudo isso junto. Um desgaste acumulado, uma sensação de ter ido longe demais, sustentando pesos por tempo demais. E é justamente aí que a cruz fala, porque ela mostra que Deus conhece o peso dos dias mais duros. A presença dele não despreza o cansaço da alma. O Senhor não olha para quem está ferido e exige que essa pessoa pareça forte o tempo todo. Pelo contrário, em dias assim, Deus se aproxima justamente do ponto em que a alma já não consegue se sustentar sozinha. Talvez hoje você precise ouvir isso sem pressa. Você não precisa estar forte para continuar sendo sustentado. Não precisa ter respostas para continuar sendo amado. Não precisa esconder o esgotamento para continuar sendo recebido pela presença de Deus. Os dias em que você se sente sem força não são dias em que Deus está menos perto. Muitas vezes, são exatamente os dias em que Ele está sustentando você de forma mais profunda, ainda que silenciosa. E, no entanto, a dor costuma sussurrar uma mentira cruel. Se está doendo tanto assim, então talvez Deus tenha se afastado, como se o sofrimento fosse prova de abandono. Como se o peso da fase significasse que o amor de Deus diminuiu. Mas a Sexta-feira Santa confronta essa mentira de modo profundo. Ela mostra que dor e amor de Deus não são opostos.
O fato de haver sofrimento não significa ausência de cuidado. O fato de existirem lágrimas não significa falta de presença. O fato de a resposta ainda não ter chegado não quer dizer que o amor do Senhor tenha diminuído sobre a sua vida. Talvez você já tenha perguntado dentro de si: se Deus me ama, por que isso está doendo tanto? Se Ele está comigo, por que essa fase parece tão escura? Essas perguntas não tornam você menos espiritual. Elas apenas revelam o quanto a dor, quando aperta de verdade, toca lugares muito sensíveis da fé. Mas você precisa separar duas coisas dentro de si: o fato de estar sofrendo e o fato de continuar sendo amado. Uma coisa não anula a outra. A dor é real, o peso é real, o cansaço é real. Mas o amor de Deus também é. E quando essa verdade começa a entrar no coração, algo muda. A pessoa ainda sofre, mas já não interpreta a própria dor como rejeição divina. Ainda chora, mas sem concluir que foi esquecida. Ainda atravessa o vale, mas com a certeza de que não está abandonada dentro dele. E então, ela começa a perceber outra verdade essencial. O silêncio de hoje não será a última palavra. Há processos de Deus que passam pelo silêncio sem terminarem nele. Há travessias que atravessam a dor sem serem definidas para sempre por ela. A dor não enxerga o quadro inteiro. O silêncio não tem autoridade para anunciar o final. Talvez a sua alma esteja cansada demais para sentir esperança com facilidade. E tudo bem. Porque aqui não se trata de uma esperança barulhenta, apressada, superficial. Trata-se de uma esperança reverente, quase sussurrada, mas real. A esperança que diz: ainda dói, ainda está silencioso, ainda não entendo, mas isso ainda não acabou. Deus ainda não terminou. O céu ainda não falou sua última palavra sobre a minha vida. E é justamente por isso que, ao chegar até aqui, talvez o que você mais precise não seja de uma explicação completa, mas desta certeza simples, profunda e viva. Deus vê suas lágrimas. Não apenas as lágrimas que caíram diante de outras pessoas, mas principalmente as que ninguém viu, as que desceram em silêncio, as que vieram no meio da noite, as que você conteve para continuar. As que nem chegaram aos olhos, mas apertaram o peito com a mesma força. Nada disso passou despercebido diante do Senhor. Ele viu a oração que saiu quebrada. Viu o momento em que você já não conseguia organizar o que sentia. Viu o instante em que você se calou porque não tinha forças para explicar. Viu a exaustão escondida por trás de uma rotina aparentemente normal. Viu o medo que você tentou sufocar. Viu a saudade que ninguém entendeu. Viu o cansaço de continuar quando tudo por dentro parecia pedir pausa. Viu as horas longas. Viu a espera difícil. Viu o silêncio incômodo. Viu o peso que ninguém percebeu. Deus viu tudo e, se Ele viu, então a sua dor não está perdida no vazio. A sua lágrima não caiu num chão sem sentido. O seu sofrimento não está solto no escuro como algo que o céu deixou de notar. Talvez você ainda não tenha recebido a resposta que queria. Talvez o cenário continue pesado. Talvez a alma ainda esteja tentando respirar no meio de tudo isso. Mas existe uma verdade que pode sustentar você hoje. Ser visto por Deus já muda a forma de atravessar a dor. Porque, quando o coração entende que o céu está olhando, ele deixa de sofrer como quem foi esquecido. Ainda dói, mas já não é abandono. Ainda pesa, mas já não é solidão absoluta. Ainda há silêncio, mas não há ausência total. Ainda existem lágrimas, mas elas estão sendo recolhidas pelo amor de um Deus que continua perto, mesmo quando parece quieto. Então, se hoje o seu coração está cansado, ferido ou em silêncio, receba isso como oração sobre a sua vida.
Deus vê suas lágrimas. Ele vê o que ninguém viu. Ele recolhe o que ninguém recolheu. Ele sustenta o que ninguém consegue alcançar. E mesmo que esta Sexta-feira Santa ainda esteja envolvida em dor, ela não será o fim da sua história. Porque depois da dor, vem a espera. Depois da espera, vem o agir invisível de Deus. E depois do silêncio, a esperança volta a nascer. Permaneça nessa caminhada. Não pare hoje. Não desista no meio do silêncio. Ainda há um sábado a atravessar. Ainda há um domingo a chegar. E o Deus que vê suas lágrimas também sabe exatamente o momento em que fará a esperança florescer outra vez.